Boa noite, pessoal. Eu gostaria de fazer esse vídeo agora para a gente bater um papo sobre questões políticas, mas a questão política principal, que central, se refere aí ao novo decreto, ou não tão novo, do ano passado, que é o decreto 8243, chamado também de PNPS, né? O decreto que, na verdade, regulamenta os conselhos já existentes na Constituição de 88. E outros conselhos que já existem desde 1930, 1937, por aí. A questão toda é de regulamentação. Mas o que nós vimos aí na mídia e nós vimos no Congresso foi uma falta de vergonha de uma classe que não quer que nós tenhamos participação, porque eles se acham donos do poder, eles se acham donos das nossas ações. O Congresso Nacional ele não tem vergonha na cara e quer fazer com que creiamos que eles são os donos do poder no Brasil. E na verdade são, porque nós deixamos, né? E o decreto veio justamente regulamentar algumas questões que já têm sido colocadas aos poucos, pinga-pinga, na sociedade, né? Então nós temos conselhos de saúde, alguns provavelmente já participaram, os conselhos de educação, o Conselho Nacional de Educação, que é um dos mais atuantes aí, apesar de a gente não saber quase nunca o que eles definem, mas no geral, lendo o decreto, que eu acho que a maioria das pessoas que saíram divulgando, saíram compartilhando a decisão do Congresso, não fez. Lendo o decreto, a gente percebe que não tem esse bicho bolivariano, que não tem nada a ver com socialismo, né? A questão bolivarianismo nada mais quer dizer do que a independência, a busca por independência que tomou aí a época o Simão Bolivar em relação à Bolívia, em relação à América Latina. Então não tem nada a ver com socialismo, como querem nos fazer crer, mesmo porque se tivesse não seria tão ruim assim, já que o socialismo, nesse caso, diria respeito sim à nossa participação e não à tomada do poder por uma ditadura. Mas vamos lá, eu quero começar com algumas perguntas e algumas respostas. Perguntas primeiro são, nós queremos realmente uma democracia? E se queremos, sabemos o que é isso? Né? São das questões que nós temos que responder até antes de fazer um debate ou abrir essa questão. Outra questão é, a democracia que queremos é esta, representativa, da qual tanto reclamamos, que nós temos reclamado já faz 15, 20 anos, com frequência nas nossas conversas e principalmente nas redes sociais aí, nos últimos 10, 12 anos. Essa democracia representativa realmente é a que me interessa. A outra é, por que o Congresso, esse Congresso que está aí, que diz que é nosso representante, foi contra esse decreto 8243, que dispõe aí não sobre a criação, mas sobre a regulamentação das políticas de participação social, né? Por que ir contra? Por que bater de frente com essa questão? E a outra pergunta, que talvez seja mais importante, você sabe o que quer dizer PNPS ou Política Nacional de Participação Social? Então vamos conversar um pouco sobre isso, só para poder dar um pouquinho mais de clareza, tanto para vocês quanto para mim, em relação a esse decreto. Uma das coisas que eu acho muito importante, e aí vale a pena ler um texto que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é da Folha de São Paulo, do mês 6, que responde algumas perguntas. Né? Para que serve, por exemplo, essa política nacional de participação social? O que quer dizer isso e para que serve? Né? Isso é muito importante que a gente saiba. Então, uma das questões mais importantes, antes de qualquer crítica ou de qualquer elogio, é que ela vem organizar a relação entre os ministérios, em relação ao poder público, né? E as repartições no geral, com as instâncias que têm a participação social, que sejam os conselhos, que seja as mesas, que seja aí as audiências públicas, que seja qualquer uma dessas iniciativas populares ou sociais, tudo bem? Sociais aí não tem nada a ver de socialismo, sociais tem a ver com participação do povo, participação da sociedade, participação das pessoas na vida e no futuro do país.
Essa é uma das questões que tem que ficar clara antes de ler e sair jogando pedra nas coisas que não sabem do que se trata, tudo bem? Então vamos lá. Então o PNPS na verdade veio só para organizar essa participação, dar mais espaço e organizar esses conselhos, essas comissões, mesas e assim por diante, que vamos falar sobre ela logo à frente. Tudo bem? Mas, como eu disse antes, desde 1931 já existe o Conselho Nacional de Saúde e em 1937 já houve aí a criação do Conselho Nacional de Educação, ou na verdade ao contrário, em 1931 Educação e em 1937 o de Saúde. Foi exatamente nessa ordem. Então, veja só, existem vários outros, existe aí o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Políticas nas questões raciais, nas questões de direitos das pessoas, né? Políticas higienistas, existe o Conselho da Juventude, então todos esses conselhos, como dos idosos, dos trabalhadores do trabalho, todos eles existem, né? Inclusive a segurança pública, que a gente nunca ouve falar muito bem deles, mas existem, porque a questão toda é, por que nós temos essa resistência então, porque houve tanta resistência a essa tentativa de organizar esse conselho de uma forma mais coerente, criando inclusive a participação virtual do cidadão nessa questão, né? Então isso é muito importante. Não são normalmente controlados pelo governo, isso é muito importante que se diga. O que o governo quer deixar claro é que, logicamente, para que nós participemos, existe sim a necessidade da participação do governo nesses conselhos, mas de forma paritária, e com paritária nós queremos dizer que de igualdade, né, de paridade, de igualdade, de justiça no peso. Isso é muito importante. Esses conselhos não têm a função, veja só, gente, de impor nada, mas de participar e dizer, e dar caminhos, ou dizer o que a sociedade quer, para que sejam observadas essas opiniões, ou que sejam observadas esse querer da sociedade dentro das decisões do governo, dentro das decisões tomadas pelas instituições governamentais. Então isso tem que ficar muito claro antes de sair falando besteiras. Tudo bem? Então, assim, não assume nenhum a atribuição do Poder Legislativo. É mentira. Essa mentira que nós vimos aí, tantos parlamentares, esses mentirosos que nós reelegemos, principalmente, esses safados que nós costumamos manter no poder, não se sabe por quê. Inclusive, nós fizemos uma grande besteira nessa última eleição, e não foi na eleição majoritária, ou nas eleições majoritárias, mas na eleição principalmente legislativa, onde colocamos os mais reacionários, os mais ignorantes, os mais safados, os que estão aí no poder há muito tempo. Nós reconduzimos esses caras. Nós queremos uma mudança, mas não fazemos nada para mudar. Esse é o grande problema na nossa política. Outro problema maior, que eu considero maior ainda, é o fato simplesmente de darmos muito mais atenção para a questão executiva do que para a questão legislativa nesse país. Então é uma coisa que nós precisamos observar e precisamos discutir daqui para frente. Eu só queria levar esse papo um pouquinho à frente para poder falar exatamente do que trata o PNPS, ou o Decreto 8243. Ele deixa claro que institui claramente a Política Nacional de Participação Social, né, para fortalecer e articular, ou seja, colocar em prática, unir os mecanismos das instâncias democráticas de diálogo e a administração pública. Ou seja, colocar a sociedade civil e a administração pública com os representantes do governo e das instituições governamentais, todo mundo junto para poder discutir políticas públicas. Essa é uma das questões principais, ou a questão principal que precisamos entender nessa questão desse decreto, tudo bem? Para isso, gente, olha como é ignorante a pessoa que não percebe o fundamento do decreto, né? Para isso, para esse decreto funcionar, o governo já declara nesse decreto, no artigo 2º dele, já diz que a sociedade civil da qual ele quer a participação é o cidadão, ou seja, eu, você e qualquer um outro,
Os coletivos, ou seja, já estão estabelecidos, são os coletivos que representam aí o índio, o negro, o empresário, que já existem, porque os coletivos também são sindicatos, né, de forma geral, ou pode vir de grupos compostos apartidários por pessoas que não têm partido nenhum, não seguem nenhum partido. Então, essa é uma das questões que está muito clara. Né? E desde os movimentos institucionalizados. Esses aí são os movimentos que já estão há muito tempo, são os movimentos que já são vistos como parte do nosso dia a dia. São os coletivos que nós podemos criar, os coletivos no dia a dia, os movimentos institucionalizados, o cidadão por si só, né? E os não institucionalizados. Ó. É muito claro que os movimentos não institucionalizados estão contemplados nessa situação. As organizações, os movimentos e suas redes, ou seja, ao redor desse movimento, ou as pessoas que não compõem o movimento, mas que fazem parte das relações desse movimento, estão contemplados nessa questão. Né? Então, os conselhos de política pública requer, primeiro, que se entenda que é uma instância que é permanente, que é, como eu disse, já desde 1931 existem os conselhos, alguns conselhos, outros nasceram principalmente depois de 88, e que quer travar ou quer fazer o diálogo entre a sociedade. O conselho é justamente isso, para fazer o diálogo entre a sociedade civil e o governo, né? Que faz assim um link que leva a participação, principalmente nos processos que são mais importantes de decisão no país. Então, a educação, nós, por exemplo, se nós tivéssemos um conselho bem organizado, pessoas participando de uma sociedade civil mais ativa, provavelmente já teríamos conquistado os 10% do PIB para a educação, que nós brigamos desde a década de 80 e início da década de 90, nós tínhamos movimentos muito organizados nessa situação. Os conselhos são criados também para poder informar a sociedade do que está sendo discutido. Então, lá embaixo, lá na frente, nesse decreto, deixa muito claro a necessidade da publicidade das decisões do Conselho e das interações do Conselho com o governo. Então, não tem nada de escondido nessa questão. Pelo menos se você ler de ponta a ponta e perceber que não existe, vai perceber que não existe essa coisa de tomar o poder através de golpe, nem nada nessa questão desse decreto. Né? E aí ele reza também lá no parágrafo 3º do segundo artigo, ele reza também ali a questão das comissões de políticas públicas. Né? E essa aí é a diferença dessa, que apesar de ser uma instância colegiada e temática, colegiada por quê? Porque é composta por pessoas que entendem do tema, e temática, porque ele é definido para discutir um determinado tema. Então, olha só, é uma instância colegiada temática, mas diferente do conselho, que ele é permanente. As comissões, elas não são permanentes, elas são instituídas com prazo de funcionamento vinculado à questão. Então, vamos decidir uma questão na educação, como eu estava dizendo antes, dos 10% do PIB. Lutamos, fizemos as conversas, fizemos discussões, fizemos as mudanças que tínhamos, propomos as mudanças que tínhamos que propor, e a comissão está ali desfeita a partir do momento que se conseguiu discutir o tema de que ela era responsável. Então, não tem muito segredo nessa questão. Né? E aí por diante, a Conferência Nacional também é uma instância periódica, ou seja, não é permanente e não tem um prazo ali fixo para poder acabar e terminar, mas ela é periódica, pode ser chamada a qualquer momento. Né? A ouvidoria, institui-se inclusive nesse decreto, a ouvidoria, para que o cidadão possa reclamar da falha ou das faltas definidas nas comissões e nessa relação com o governo. Então, é onde você pode reclamar, elogiar, solicitar, denunciar e fazer assim, um monte de interações em relação aos serviços públicos, né, que normalmente nós não temos esse contato. Então, já institui a partir daí, a partir do PNPS também, desse decreto, institui a ouvidoria para essas questões aí
dos serviços públicos. Né? Então, vão sendo criados mecanismos muito interessantes, que se você vai lendo, você vai entendendo a profundidade dessa questão. Né? Lá pelo artigo 10, então tem um ambiente de participação virtual. A participação social, a partir do momento que o cidadão não tem tempo, não tem como participar ali, diretamente numa dessas comissões, numa dessas audiências, num desses conselhos, mesas ou qualquer um desses mecanismos criados, ele também pode participar diretamente pela questão, pela situação da internet, né? Pelo mecanismo da internet, que é o ambiente virtual. Então isso é uma outra inovação que não foi levada em conta quando os safados lá do Congresso derrubaram esse decreto. Então vejam só, nós brigamos o tempo todo para que nós possamos participar mais, apesar disso ser uma mentira normalmente, porque as pessoas não querem nem saber de se politizar, de buscar conhecimento nessa questão, mas é uma necessidade da evolução social, da evolução da sociedade, e nós não corremos atrás disso, mas esse decreto já contempla essa evolução social. Contempla, sim, com a questão desse envolvimento social a partir da virtualidade, do virtual, da internet. Então, nós temos isso como mecanismo. E vejamos, nós não fazemos mais porque nós não queremos, nós não investimos mais no futuro do país porque nós não queremos. Porque existem instâncias já hoje para isso e nós já não fazemos. Esse decreto vem nos providenciar regulação, vem nos providenciar mais espaços justamente para podermos participar. Então, uma das diretrizes aí que é muito interessante é reconhecer que a participação do cidadão e a expressão da sua autonomia faz parte dessa política, faz parte da política no geral. Né? Reconhece-se, a partir dessa política nacional de participação, que existe sim um direito do cidadão a se expressar e de ter autonomia. Então, isso é muito importante para nós, como pessoas, entendermos, como cidadãos, se entendemos e corremos atrás. Né? Fora mais várias outras questões que são contempladas nas diretrizes gerais desse decreto. Então, existe aí, por exemplo, o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas. A valorização da educação para a cidadania ativa. E aí eu sei que a direita raivosa vai correr atrás e dizer assim, não, mas vai educar as pessoas para serem socialistas. É mentira, não está dizendo nada disso. Está dizendo sobre educar de uma forma a se usar a educação como um método de autonomia, como um meio de autonomia social, como um meio de autonomia cidadã. Então, reza sobre a valorização da educação para a cidadania ativa, que essa é uma das questões que nós temos que trabalhar, porque os outros países estão à frente da gente. Quando se fala da Suécia em relação aos plebiscitos, as pessoas não vão para a rua fazer plebiscito só porque acha bonitinho, a mídia vai lá e faz um jogo. Não, eles vão porque eles sabem que funciona. Eles vão porque sabem também, principalmente, que faz parte do futuro deles e das gerações vindouras, essas ações deles. E nós precisamos aprender isso. E essa questão, quando se fala da valorização da educação, a cidadania ativa, lá no parágrafo 5º do artigo 3º, que reza sobre as diretrizes do PNPS, está dizendo exatamente isso. Então nós temos a questão da complementariedade, né, que diz respeito aí à integração nos mecanismos com as instâncias democráticas representativas, participativas e diretas. Temos aí o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas, né, ou seja, nós temos diretamente uma ligação e o respeito das nossas opiniões nas ações que vão ser tomadas para mexer com o que é nosso direito, ou seja, com o que é nossa, com a contribuição que nós damos como cidadãos de forma financeira, em termos de imposto, nós podemos cobrar isso aí lá na frente, tendo um controle mais social, um controle mais direto sobre as ações públicas. Né? Então, isso é muito importante. Então, a autonomia também é uma diretriz que é colocada aí. O livre funcionamento e a independência das organizações da sociedade civil é imposto nesse artigo 3º aqui.
é uma das diretrizes básicas aqui do funcionamento da PNPS, ou seja, dos conselhos, das comissões, das mesas e assim por diante, né, de todos os mecanismos que rezam esse decreto. Então, a ampliação dos mecanismos de controle social, essa é uma das coisas que nós devíamos bater na frente, bater o tempo todo nessa questão, colocar à frente das nossas reivindicações. Não bater de frente, mas colocar à frente das reivindicações que a gente faz. Porque quanto mais mecanismos nós tivermos para poder controlar os gastos do governo, para controlar a forma que o governo age em relação à nossa sociedade, mais o governo vai ter receio, menos corrupção nós vamos ter, menos possibilidades de colocar lá alguém que tome o poder à força vai ter. Então essa é uma das questões que eu imagino que essa ampliação dos mecanismos traga para o nosso dia a dia, tudo bem? Então, daí para frente, vamos trabalhando, por exemplo, no artigo 4 dos Objetivos da PNPS, de consolidar a participação social como método de governo, ou seja, nós estamos deixando de falar aqui, gente, de simplesmente ser representados. Nós estamos falando aqui de termos mais poder na mão, de cada cidadão ter mais poder na mão, de consolidação do nosso direito de cidadão. Então, nós reclamamos da democracia representativa, que é o problema que nós temos no Brasil. Nós damos poder demais, nós nos livramos da nossa responsabilidade jogando o voto na mão de um político qualquer. E depois dizemos assim, nossa, são todos vagabundos, e nós não vamos atrás de responder por nossos atos, que foi nossa responsabilidade quando votamos nele. Nós não temos coragem de assumir isso. E aqui nós temos aqui, nesse artigo 4, por exemplo, um dos objetivos é de consolidar a participação social como método de governo, ou seja, sair dessa mesquinharia do Congresso, fazer jogo político o tempo todo e deixar o cidadão tomar um pouquinho mais de partido, deixar o cidadão um pouquinho mais livre, com mais direito, com mais capacidade de discernimento, logicamente, fazer a intervenção no governo. Isso é muito importante. Então, além de promover as articulações das instâncias e dos mecanismos de participação social, também aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil. Né? E aí não se fala em nenhum momento em tomar poder. É tanto que fica claro, respeitando-se a autonomia das partes, respeitando a autonomia tanto do governo federal, quanto dos outros poderes, quanto do cidadão. Olha como é importante a gente ter um olhar um pouquinho mais profundo sobre isso. Lógico que todo decreto ele vem com a visão ideológica, ou vem com a visão daquelas pessoas que estão ali, que estão construindo. E essa visão talvez precise assim de um pouquinho mais de participação popular e social para poder ser uma visão mais próxima da nossa realidade. Mas não quer dizer que essa visão que estão colocando nesse decreto seja tão ruim assim, tudo bem? Então assim, lógico, eu gostaria de fazer uma discussão muito mais profunda sobre isso e o decreto permite isso, permite a cada artigo uma discussão muito, muito profunda, e eu não vou entrar nessa discussão profunda, até porque é cansativo ficar ouvindo um vídeo, ficar vendo e ouvindo um vídeo durante muito tempo, mas é só para um começo de discussão. Eu acho muito importante a gente retomar e fazer essa discussão aí o máximo possível para podermos ter subsídio para essas, até para dizer não ou dizer sim. Tudo bem? É isso aí por enquanto, pessoal, e a gente vai conversando, vai debatendo isso aí no dia a dia. Um abração a todos, até mais.